Todo ano, o governo brasileiro movimenta bilhões de reais em licitações públicas. A gente está falando de tudo, desde construir uma estrada nova até comprar computador para a escola. Mas a grande questão é, como garantir que esse dinheiro, que é nosso, seja usado do melhor jeito possível? É bem aí que o bicho pega. Nesse campo onde a busca por inovação e o risco de corrupção vivem numa batalha constante. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, pensa nesse número: 400 milhões de reais. Esse é o valor de um único projeto de infraestrutura lá na cidade de Rio Grande. É um investimento que, olha, pode transformar uma região inteira. Mas, e quando esse potencial todo é ameaçado? Agora olha para esse outro número aqui, 164 milhões de reais. Esse é o valor de contratos públicos que foram suspensos em Minas Gerais, porque tinha suspeita de irregularidade. Cada real aqui representa um serviço que não chegou, uma obra que ficou pela metade, e a confiança da população que vai por água abaixo. O processo que comanda tudo isso é a licitação. Pensa nela como uma grande competição, sabe? Aberta para quem quiser participar. Quando o governo precisa de alguma coisa, seja a merenda das escolas ou a construção de um hospital, ele não pode simplesmente ir lá e escolher uma empresa qualquer. Não. Ele tem que abrir uma licitação, que é justamente para garantir o dinheiro público seja gasto com a melhor proposta, aquela que equilibra preço e qualidade. Bom, nesta análise a gente vai mergulhar nesse sistema. Primeiro vamos dar uma olhada nas rachaduras, quer dizer, na corrupção e nas falhas. Depois, a gente parte para as soluções, as medidas antifraude e as inovações que estão surgindo. E por fim, vamos ver qual é o objetivo de tudo isso: alcançar a verdadeira transparência. Só que esse sistema, claro, tem um lado bem sombrio. Onde tem muito dinheiro público envolvido, o risco também é gigante. A gente está falando de esquemas de corrupção super organizados, mas também de problemas que são mais sutis, como regras mal elaboradas que, sem querer, acabam abrindo a porta para o desperdício. Essa citação aqui da Polícia Federal sobre a Operação Coffee Break já nos joga direto na linha de frente desse combate. A investigação não está procurando só um errinho administrativo, não. Ela está indo atrás de fraudes complexas, de esquemas de lavagem de dinheiro, o que mostra o quão sofisticada a corrupção pode ser. E olha, a lista de crimes que estão sendo investigados é longa e bem séria. Corrupção, peculato, fraude, lavagem de dinheiro. Isso não são só termos técnicos, né? São ações que tiram dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança. As penas podem até chegar a 60 anos, mas o estrago para a sociedade, esse é incalculável. Mas atenção, nem sempre o problema é crime, sabia? Muitas vezes o problema está nas próprias regras do jogo. Processos que são cheios de falhas, burocráticos demais, eles podem causar tanto desperdício quanto um esquema de fraude, porque acabam afastando as boas empresas e levando a escolhas que não são nada eficientes. Dá uma olhada nesses dois casos de Minas Gerais. 2 licitações de milhões de reais foram suspensas não por corrupção comprovada, mas por erros básicos. Num caso, a licitação juntava um monte de serviços diferentes num pacote só, o que acabava tirando da disputa as empresas menores e mais especializadas. No outro, o edital era tão confuso que ninguém entendia direito quais eram as regras. São falhas assim que criam um ambiente perfeito para o desperdício. Certo, diante de tanto desafio, como é que se constrói um sistema mais seguro? A resposta parece estar em mudar o foco. Em vez de só punir depois que o estrago está feito, a ideia é prevenir. É construir defesas antes que os problemas aconteçam. Lá em Uberaba, a solução que eles encontraram foi capacitar os próprios servidores públicos. Eles criaram um guia prático que funciona tipo um mapa, sabe? Ensina a identificar os sinais de alerta desde o comecinho, a detectar possíveis fraudes no meio do caminho e, o mais importante, a garantir que cada passo do processo seja feito com integridade. É transformar a primeira linha de defesa na mais forte de todas. Essa fala da Júnia Camargo, que é a controladora geral de lá, resume perfeitamente a mudança de mentalidade. Em vez de só ficar apagando incêndio, a ideia é construir um sistema que seja à prova de fogo. É usar o que a gente aprendeu com os erros do passado para criar um futuro mais transparente e, claro, mais eficiente. Ok, prevenir fraudes é fundamental. Mas e se as licitações pudessem ir além? E se elas pudessem ser um motor para a inovação, ajudando a resolver problemas públicos de um jeito que a gente nunca nem imaginou? O estado do Paraná está testando uma ideia com um nome diferente: sandbox regulatório. Pensa nisso como se fosse uma caixa de areia segura para o governo brincar. Dentro dela, dá para afrouxar um pouco algumas regras burocráticas para testar tecnologias e soluções novas, tudo num ambiente controlado, sem o risco de paralisar o sistema todo ou de infringir alguma lei.
E lá no Paraná, isso acontece de duas maneiras principais. Na primeira, o governo lança um desafio tipo: tenho esse problema aqui, quem consegue criar uma solução inovadora para ele? Na segunda, ele encomenda algo que nem existe ainda. Precisamos dessa tecnologia, vamos financiar quem puder desenvolver. São duas formas de usar o poder de compra do Estado para dar um empurrãozinho na inovação. Mas no fim das contas, de que adianta prevenir fraude e incentivar a inovação se nada disso melhorar de fato a vida das pessoas, não é mesmo? Para a gente entender o impacto real, vamos voltar lá para o projeto de Rio Grande. Em Rio Grande, aquele investimento de 400 milhões de reais não é só um número num papel. Ele se transforma em quase 10 quilômetros de ruas pavimentadas, de sistemas de drenagem, mudando a realidade de mais de 25 mil pessoas. Esse número, mais de 25 mil, é a parte mais importante da história. Não é só estatística. São 25 mil pessoas que viviam com medo de enchente, de alagamento e que agora vão ter mais segurança, mais qualidade de vida. Esse é o resultado final, o resultado palpável de um processo bem feito. E isso nos leva à definição do que é transparência de verdade. Não é só jogar um monte de dados na internet que ninguém entende. Transparência de verdade acontece quando a informação vira uma ferramenta para o cidadão. Uma ferramenta que permite que ele entenda, que ele questione e que ele participe das decisões que afetam a vida dele. No final, o grande desafio é justamente esse. Como que o Brasil consegue criar regras que sejam duras o suficiente para fechar as portas para a corrupção, mas ao mesmo tempo flexíveis o bastante para não acabar sufocando a inovação? Encontrar esse equilíbrio delicado é a chave para transformar o dinheiro público num futuro melhor para todo mundo.